Putz, Dev, não é só de código que vive o desenvolvedor. Aqui é o Chita, você gosta do canal, curta, compartilhe, comente. E a gente vai dar uma olhadinha hoje em como fazer um dual boot aqui com Windows e Linux. Por quê? Tem muita gente que tem vindo falar comigo, dizendo coisas do tipo: ah, eu tenho medo de fazer dual boot, quero continuar no Windows mais um tempo. E aí eu falei, pô, é interessante ter algum conhecimento de Linux ali. Então, eu tento trazer algumas coisinhas nesse sentido. Vamos lá? É, Tem aqui uma máquina virtual com Windows 10. Então, provavelmente você está lá com o seu Windows feliz. A gente pode vir aqui o botão direito, gerenciamento de disco. Provavelmente você vai ter algo parecido com isso aqui. Esse aqui é um pendrive que está conectado aqui, de 16 GB, 15 no caso que ele usa, mas não vem ao caso. Esse primeiro aqui é o reservado, que é a partição primária, que indica para onde vai, etc e tal. Aqui de fato onde está o seu Windows, e nesse caso aqui é uma partição de recuperação. Se tiverem vários desse aqui, pode ser que tenha algum problema. Por exemplo, já tive computadores de certas marcas que tinham 500 mil coisas dessas, e aí ele não deixava porque ele tem o padrão MBR, que tem uma limitação de quantidade, e isso pode ser meio chatinho. Agora, se você instalou o Windows você mesmo, provavelmente no máximo tem essas três. Essa daqui eu pessoalmente não me preocupo tanto, mas vai de caso a caso. Mas como tem poucos aqui, vai dar tudo certinho. Então o importante é ter esse primeiro e esse aqui com o próprio Windows. Você pode vir pelo próprio Windows colocar aqui diminuir volume, ele vai calcular quanto que pode diminuir e você falar, eu quero diminuir aqui do final 30 GB para o meu Linux. Coloca lá, dá OK, beleza. Então o nosso objetivo aqui é diminuir o Windows para colocar o Linux no espaço que sobrar. Não vamos fazer por aqui, tá bom? Então a gente vai fechar aqui. E a gente vai primeiro criar um pendrive bootável para poder entrar com a instalação do Linux. Primeira coisa que você vai fazer, vai abrir o navegador e vai procurar uma distribuição que você goste. O pessoal fala muito sobre o Ubuntu. Não é uma escolha ruim, porém, se eu puder deixar meu centavo de contribuição, procure as flavors, os sabores oficiais de Ubuntu, que eles são baseados em Ubuntu e estão compatíveis, né? Então, por exemplo, usei o Kubuntu, que tem o KDE, que é uma interface gráfica, pelo menos eu prefiro. Chegou lá, achei um tutorial para resolver tal problema no Ubuntu que eu tô tendo. Pô, é uma flavor oficial, provavelmente vai funcionar. Então, o que eu recomendo assim, se você quiser bastante desempenho, etc e tal, seu foco é Rails, Ruby, mexer com terminal, back-end. Bem, talvez seja legal brincar com o Ubuntu. É o que eu uso, é o que eu gosto de recomendar. Funciona muito bem e ele é bem levinho. Se eu não me engano, o próprio Ubuntu, quando boota, na versão atual, tá comendo quase 2 GB de RAM. O Lubuntu, acho que é 500, 600, 700 mega para ligar. Então, bem mais levinho. Você vai dar aqui um get Lubuntu. Ele vai te jogar aqui no site do Lubuntu. Você vem em Downloads. A gente sempre dá preferência pegar a versão LTS. Não sei quando você estiver assistindo esse vídeo, qual versão que vai estar. Manda fazer o download e ele vai baixar uma ISO. Eu não vou baixar essa ISO que eu já tenho. Vocês podem ver aqui embaixo que ele vai até falar, LTS tem não sei quanto tempo ali de suporte à comunidade, suporte sei das quantas, e as outras versões são bem mais simples e com mais bugs. Então, lembre-se, LTS, facilita a vida de vocês. Beleza, digamos que eu já fiz o download. Aí a gente vai precisar de um programinha para poder transformar nosso pendrive bootável com essa ISO do Linux. As duas opções que eu recomendo, existem mais, porém, ou você usa o Rufus, ou você usa o Balena Etcher. O Rufus é bem direto ao ponto, é esse programinha aqui. Você vai chegar aqui e baixar o exe dele, standard. Claro, não sei que você tem alguma plataforma diferente, mas você vai baixar esse executável dele. O Balena, mesma coisa, vem aqui download, ele vai baixar o instalador. Baixou esses caras, você vai ter isso aqui. Um instalador Balena, você dá 2 cliques, segue o wizard passo a passo, next, 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 vê o que você tem que clicar lá, tá instalado. O Rufus ele já roda por si só. Então, abrimos aqui o Rufus,
Você vai selecionar o pendrive, você vai selecionar a ISO do Linux da distribuição que você baixou. Normalmente a gente não precisa mexer nesses detalhes aqui. Dá um iniciar, ele vai perguntar se você tem certeza que quer fazer, porque vai apagar todos os arquivos que tem no pendrive, se você der iniciar, beleza. Feito isso, ele vai apagar tudo que tem no seu pendrive e fazer ele ser um pendrive bootável com a versão de Linux ali, distribuição que você escolheu. O Balena, como eu disse, vai clicar nesse cara aqui em instalar. Ele vai instalar esse programinha aqui, que deve estar abriu. Você vai escolher a ISO, depois você vai selecionar o pendrive, dar um flash, esperar e está pronto o pendrive. Eu normalmente prefiro usar o Balena, porque ele tem tanto no Windows como no Linux. Digamos que eu só uso o Linux e agora quer ter duas versões de Linux. Você não vai achar lá um Rufus, você vai achar um Balena. Então é legalzinho se acostumar com esse cara aqui. Feito tudo isso, a gente vai ter um pendrive bootável. Vamos desligar a nossa máquina aqui. Desligar. Beleza. Vamos inserir o nosso pendrive bootável. No caso, quando você tiver sua máquina, é só inserir o pendrive bootável e vai estar certo. Então a gente vem aqui no meu caso. Vamos ver se eu me lembro. Aqui. E eu vou colocar o meu pendrive bootável, no caso do Lubuntu. Beleza. Agora vem uma diferença que eu não vou conseguir mostrar aqui de fato, porém, quando você clicar no botão de power da sua máquina, provavelmente você vai ter que ficar apertando um botão específico para entrar no Boot Manager, para escolher por qual dispositivo de armazenamento você quer bootar, quer iniciar sua máquina. E aí você vai selecionar a opção que tiver no seu pendrive bootável, que vai lá USB, não sei das quantas, pendrive, generic mass, alguma coisa nesse sentido. No meu caso, eu não vou ter isso, porque eu estou pela máquina virtual, ele já selecionou aquele arquivo, quando eu start, ele já vai, quero um boot por esse cara aqui. Então, assim, nas máquinas costumam ser F11 ou F12. Em algumas eu já vi o F9 e também já vi o Delete. Vai ter que pesquisar qual que é o botão do modelo da sua máquina para entrar no Boot Manager. Ou você pode também entrar nas configurações ali da BIOS, com F2 quando ele estiver ligando. Ligou F2, F2, F2. Geralmente F2, tá? Pode ser também diferente da sua máquina. Aí lá em Boot, na opçãozinha de Boot, vai ter a prioridade, a ordem de quem dá boot. Você troca lá para o USB no topo. Depois lá na barrinha do topo você vai até o final. Exit and Save. Sim. E aí espera ele religar que ele já vai bootar pelo pendrive. Dito tudo isso, vamos ligar a máquina. Se eu não tiver errado nada, pronto, ele vai ter essa carinha aqui, o grubzinho. Aí a gente vai ter ali try install Ubuntu. Vai carregar o sistema pelo nosso pendrive. Lembrando, como eu disse aquela vez, você podia ter feito a redução do espaço ali pelo próprio Windows, porém a gente vai fazer aqui pelo Linux. E aí, se trocar de versão com a coisa, provavelmente vai continuar a mesma coisa aqui no Linux. Beleza, achou. Eu tenho que estar conectado aqui para pegar as últimas atualizações. Não é obrigatório, mas eu acho legal. Você vai abrir o terminal, Ctrl Alt T. Vai dar um apt install gparted. Sudo apt update. Provavelmente só precisava de um sudo antes. Vamos tentar sem o sudo, eu já dou até mais uma dica aqui então. Carregando. Deixa eu reduzir um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. Tá dentro da tela agora. Beleza, vamos de novo. Apt install gparted. Não tenho permissão, a gente pode fazer sudo apt install gparted. Beleza. Ou a gente pode fazer sudo exclamação. O que isso vai fazer? Vai fazer um sudo mais o último comando. Então sudo apt install gparted. Y tá em maiúsculo, então ele é o default. Só dá um enter que ele já vai dar o Y. Beleza.
Continuando a instalação, instalando. Beleza, a gente digita aqui gparted. Existe forma de fazer pelo terminal, mas eu quero fazer algo bem amigável aqui. Abriu gparted. A gente vai ter essa interfacezinha aqui. E ele vai falar aqui, ó, tá aqui o seu HD, SSD que tá com Windows, ó, 50 GB no meu caso, quando eu tinha colocado lá. Esse amarelo aqui, de fato, é o Windows, era aquilo que a gente estava vendo. Então, assim, o espaço onde ele estava esse verde, o amarelo é a instalação do Windows e todos os seus arquivos estiverem lá, e o branco é o espaço livre daquele disco. Então, esse verde grande aqui é o C2 pontos. Esse início é aquele que eu falei que não pode perder, e esse finalzinho aqui é aquele recovery que a gente tinha. Então, eu no caso vou jogar fora o recovery porque não me interessa. Fica a seu critério. Porém, eu vou pegar agora o final desse cara aqui, vou dar um botão direito, resize. Aqui tem que se atentar muito bem que você não pode deslizar, ó, ele pro lado. Tá vendo que vai mexer o início aqui, ó? Isso aqui pode estragar o seu sistema. Então vou cancelar e vou fazer de novo. Botão direito, resize. Tem que vir aqui no final, ó. Mudou, final, só mexer no final. Tá lá, a gente vai colocar quanto espaço quer. Então, se eu colocar aqui, ó, iria liberar 30 GB. Vamos colocar ali 20. 20 para mim tá bom. Beleza, resize. 20 GB pronto para ser utilizado. A gente pode deixar assim, dar um OK. Vai reduzir ali e criar uma nova partiçãozinha limpa para a gente colocar. Ou seja, a gente tem aqui um Windows que está ocupando 30 GB de mais ou menos 40. Tem algo errado nas minhas contas. Ele tem 30 GB, mas está ocupando menos. Beleza. Então, temos aqui um espaço de 30 GB. Ele está usando 20. Então, temos aqui nesse espaço branco 10 para a gente usar lá. E aí você vai colocar conforme a sua necessidade. 20 já é um espaço que começa, dá para utilizar aqui o Linux de boa, pelo menos para trabalhar, etc e tal, sem ter muito afogamento, mas recomendo com o máximo que você puder ser feliz, né? Eu diria que uns 80 já deve ter para começar a ficar tranquilo. Considerando que você vai fazer projetos, baixar pacotes, npm, bababá, node modules. Eu diria que uns 80 no momento. Mas claro, quanto mais, melhor. 20 aqui é só pra gente fazer funcionar e ter uma brincadeira. Beleza. A gente pode deixar o new, já está tudo feito. A gente pode fechar o gparted. Fecha o terminal. Vocês vão ver que no desktop dele vai ter um install Ubuntu. 2 cliques. Ele vai abrir um instalador, vai carregar as coisas. Foi. Ele vai sugerir, a partir do seu rede, a sua linguagem. Eu não gosto disso porque a pasta vai ficar com área de trabalho, com acento. Você fazer isso no teclado terminal, às vezes dá uma dorzinha de cabeça e assim fica muito ruim de usar. Eu prefiro e aconselho utilizar inglês mesmo, American English. Beleza? Agora, aqui sim, o horário, a gente coloca América e aonde você estiver. No meu caso, São Paulo. Beleza. Aí ele vai perguntar o teclado. A gente coloca aqui, no meu caso, pelo menos, português do Brasil, default, que é um padrão ABNT padrãozão. Aí a gente testa. Se cedilha funciona? Funciona. Os acentos funcionam? Funcionam. Aspas simples, aspas duplas, chaves, colchete, pipe, que é muito importante para dev, barrinhas, 2 pontos, maior, menor, tudo certo. Tudo funcionando, posso seguir esse formato do meu teclado mesmo. Next, aí ele vai perguntar aonde eu quero instalar. Você fala replace, para trocar uma partição. Pega uma partição que existe, com ou sem nada, e troca e instala o Ubuntu lá. Apaga o disco inteiro e coloca o Ubuntu, ou faz manual. O manual é interessante quando você sabe muito bem o que está fazendo, já quer fazer algumas brincadeiras mais, mas no nosso caso é bem simples. Quero dar um replace. Aí ele vai mostrar, esse é o estado atual e é assim que ele vai ficar. Então, onde você quer colocar? Basta clicar onde eu quero colocar, que é nesse final que a gente liberou ali pelo gparted. Então tá aqui, ó, vai ficar o Ubuntu, que é o Lubuntu, nesse caso aqui. O Windows 10 que tá o boot aqui, e esse cara aqui é um NTFS que ele não reconhece por aqui, mas é o nosso C2 pontos, tá aqui. Perfeito. Onde vai colocar? Deixa aqui sempre o master boot, o que ele colocar lá, que deve ser o padrãozão, dev SDA. Next, bota lá um nome. XVM.
Beleza. Next. Confirma que é isso que você quer. Confirma e instala agora. A partir desse ponto ele vai pegar então a nossa máquina ali, está fazendo a instalação do Ubuntu, abrindo os pacotes, fazendo tudo que tem que fazer naquele ponto. Então vamos recapitular. O objetivo é, você vai pegar aquela repartição dos C2 pontos, vai reduzir do final até o quanto você achar necessário. Cuidado para não mover aquela repartição. Reduziu. Você vai ter um espaço disponível no final. É nesse espaço que você vai instalar a sua distribuição de Linux. E o que ele vai fazer além disso? O que ele vai colocar lá no início do seu dispositivo de armazenamento é o grub. O grub é quem vai decidir para onde que ele vai botar. Quem que ele vai usar, blá blá blá, etc. Então, o que ele está fazendo de fato? Ele está reescrevendo algumas coisas e lá no grub ele vai falar, pô, achei um Windows e achei um Linux. E aí toda vez que você ligar a máquina, ele vai apresentar o grub, falando tem um Linux, que provavelmente vai ser o default, já que a gente está instalando ele aqui, e vai um pouco para baixo vai ter o Windows. Então, quando você quiser usar o Windows, você tem que ficar atento quando ligar a máquina de descer até a opção de Windows, ou quando você quiser usar o Linux, ou deixa ele passar, ou seleciona a sua versão de Linux. Isso deve ter um tempo, acho que de 10 segundos, que o grub fica lá por padrão, não tenho certeza. É alguma coisa por aí. Então ele vai aparecer e vai aparecer uma barrinha embaixo, avançando. Então você tem um tempo para selecionar qual versão que você vai querer usar ali no momento, na hora do boot. E essencialmente é isso. Tem mais algumas coisas que vocês podem fazer. Tem um Ubuntu Boot Recovery. Boot Recover, né? Que no Ubuntu tá fácil de colocar. E caso vocês queiram trocar a ordem facilitada, depois a gente pode dar uma olhada. Esse Ubuntu Boot Recover, ele restaura as coisas de boot. E nesse programinha tem como você alterar a ordem bem facilmente ali. Só selecionar e deixar ser feliz. Tirando isso de dica, o pendrive tá lá, tá tudo certo. O que ele vai pedir depois só pra gente dar um enter, tirar o pendrive e dar um enter quando terminar, e é basicamente isso. Existem mais algumas outras configurações que a gente pode conversar de quanto que é o necessário para poder rodar, quais versões que existem por aí. Por exemplo, tem o Mint, que também acho que é uma distribuição oficial. Enquanto ele instala, eu posso abrir aqui. Eu decidi abrir o navegador dentro da máquina virtual, mas tá bom. Vamos aqui em Ubuntu Flavors. Deixa eu ver se ele... Acho que o Mint não é, não. Até que a ideia é bem diferente. Mas vamos dar uma olhada. Não, é o Mate. Beleza. Mint não é. O Mint tem uma coisa interessante. Que ele é muito bom. Porém, ele não vem com Snap, se eu não me engano. Que facilita muito a vida, por exemplo, para instalar o VS Code. Além do que, para você usar o Snap, você tem que entrar numa configuração deles, em algum lugar lá do sistema, e falar que você quer poder usar o Snap. É porque a proposta do Linux, do Mint é outra, né? Diferente da do Ubuntu. Então eles colocam algumas travinhas lá. É ruim? Não, é ótimo. Só tem que ficar atento a isso quando você escolher uma distro. Por isso que eu disse, quer ir com calma de boa? Pega o Lubuntu lá e seja feliz. Vai dar certo, vai ser rápido, vai ser bom. Ah, mas é feinho. Bem, meu objetivo é desenvolver. Eu sou um programador, que eu gosto de ver terminal, eu gosto de ver as coisas funcionando lá, e quando quiser ver algo bonito, tá no navegador. Eu não preciso que, tem um efeito na janelinha, tem não sei das quantas. Então, pra mim serve. Agora, se você gosta dos negócios mais bonitinhos, cheio de detalhe, animações, aí vá de Ubuntu normal e seja feliz. Agora, também tem, minha máquina não é tão parruda, eu tô sentindo que ela tá aquecendo, ou seja lá o que for. Segue de Ubuntu. Que é um meio termo, segue de Kubuntu. É um pouquinho mais pesado, mas eu acho mais legalzinho do que o próprio Ubuntu. Outra dica aqui, eu pessoalmente não gosto de fazer atualização via interface gráfica, que ele fala, quer atualizar? Clica nesse botãozinho aqui. Isso às vezes dá uma dor de cabeça se você desliga o computador, não força uma desligada. Eu gosto de fazer a atualização sempre pelo terminal e aconselho, evitar muita dor de cabeça. Então, sudo apt update para atualizar os repositórios lá e saber o que tem de atualização, e depois sudo apt upgrade
para fazer de fato as atualizações. Aí você fica sabendo tudo que está acontecendo e muito menos chance de dar algum problema no seu computador. Porque muita gente fala, depois de um tempo que eu fiz, começou a dar pau. Aí o cara que fez uma atualização com um botãozinho que clicou para fazer e deu ruim. Então, é ruim fazer? Não, mas eu já tive esse problema e é o que eu aconselho. Faça. Para usar o Linux, dê preferência a usar o terminal. Não é o fim do mundo usar a interface gráfica, mas o terminal é seu melhor amigo no Linux. Beleza, aí ele terminou, fala tudo certo, só dá um restart. Então a gente vem aqui, dá um done, no meu caso pelo menos. Eu vou só desligar ele ao invés de dar um restart. Ele vai falar, não sei das quantas, retire o pendrive, blá blá blá, etc e tal. Beleza? Dou um enter, não me preocupo muito com isso. Deixa eu ver se eu já retirei aqui. Storage. Beleza. Tá bom. Acho que vai subir. Então, se eu der um start agora, que antes a gente tinha um Windows, ele deve aparecer o Grub. Tá lá, que nem eu falei. Agora temos o Grub aqui para selecionar. O Ubuntu é a primeira opção. Porém, o Windows ainda tá lá. Se a gente quiser acessar, só descer um pouco. Olha lá, o Windows 10. Então, quero entrar no Windows. Vamos entrar no Windows. Tá carregando. A gente vai poder ver, entrar ali no gerenciamento de disco. A gente já até vê como é que ficou o disco. Então, enter. Batata. Tá. Botão direito. Gerenciamento de disco. Tá lá, ó, reduziu. E agora tem aqui, ó, outro carinha que é o Linux. Perfeito. Quero entrar no Linux. Desligou a sua máquina. Vamos ligar de novo. E agora vamos entrar no... Aliás, deixa eu entrar de novo no Windows. Vamos fazer um comparativo. Só, via de regra, de um Windows que eu instalei aqui, não tem nada de nada rodando. Só pra gente ter uma limpa. Vamos lá, meu amiguinho. Carregando. Carregou. Enter. Ctrl Shift S. Isso mesmo. Desempenho. Olha lá. Só para subir o Windows está pesando 2.3 GB. Isso aqui é uma instalação limpa de Windows, sem nada. 2.4 subindo deve descer, mas vai ficar em torno de 2 ponto alguma coisa. Isso aqui é só para subir o Windows sem nada. Nada de nada. Então pensa, às vezes o pessoal coloca, a gente usa o WSL2 lá para usar Linux, coisa assim junto. Pensa, você vai ter o Linux em cima de 2.6 GB. Então consome um pouquinho, né? Então o Dual Boot já facilita você nessa vida. Vamos desligar. Vocês viram 2.2, 2.3, 2.4 GB só para ligar o Windows. Vamos ligar. Vamos selecionar aqui o primeiro, que é o Ubuntu. O Lubuntu, no caso. Carregando. Terminando de carregar. É uma curiosidade, quando ele tá nessa tela aí do passarinho ou do ícone que tiver, você colocar a setinha para cima ou para baixo, ele vai alternar e vai mostrar o console. Aí você consegue ver qual o processo que ele tá parado. Beleza. Beleza, entrei aqui no Ubuntu. Ó, essa atualização aqui que eu não gosto de fazer, tá? Não gosto de fazer dessa forma. Para, ao invés de clicar ali, você vem aqui, sudo apt update.
Aí ele vai atualizar os repositórios para saber o que tem que atualizar, o que pode atualizar, quais versões, etc e tal. E em seguida ele vai falar, tem não sei quantas atualizações. Aí você dá um sudo apt upgrade. Aí sim ele vai atualizar de fato seu sistema. Não vou fazer isso agora porque não vou ficar com isso aqui, é só uma maquininha virtual. Beleza. Vamos dar uma olhadinha no HTOP. Tá lá, para ficar de pé, o Ubuntu são 422 MB mais ou menos. Então, você prefere gastar 2 GB, 2.2, 2.3 GB para subir o Windows e depois fazer suas coisas ou 400 MB? Não estou dizendo que é melhor, mas para quem quer tirar o máximo de desempenho para o seu que estiver desenvolvendo, tá aí. Ah, minha máquina é limitada, ou eu tenho uma máquina e não quero gastar recursos com efeitos, quero só trabalhar e ser feliz. Tá aí. Outra coisinha legal, uma outra curiosidade, a gente pode chegar aqui, Manage Widgets, isso aqui no Lubuntu, tá? Tem outros que também vêm com coisa parecida, mas a gente pode adicionar aqui, digitar Sensors. Foi? Foi. Deixa eu tirar ele daqui e passar para cima. Menos. Sobe. Por que não está aparecendo? Será que tem que configurar alguma coisa? Warning, sensors. Ah, ele não achou nenhum no meu porque está na máquina virtual. Mas isso aqui é legal que você vai ter aqui a medição de temperatura de CPU, placa gráfica, etc. Logo aqui você fala, pô, tô esquentando demais meu bichinho. Por quê? É legal, eu gosto de usar. Então, tá aí. Lubuntu, Dual Boot, feito, só ser feliz. Como eu disse, esse carinha aqui, diferente do Mint, já vem com o Snap. Então, por exemplo, quero só instalar ali o VS Code. Então, sudo snap install code. Aí ele vai falar, para você rodar esse comando, você tem que passar o menos classic no final. Beleza, está instalando Visual Studio Code. Acabou. Só ser feliz. Se você quiser instalar mais coisas, como dica final aqui. Ah, não sei qual comando para instalar o Chrome ou sei lá o que for. Você pode vir aqui e colocar snap craft. Beleza. Que é a loja dele, que é o equivalente a esse carinha aqui que a gente está fazendo lá. Então, por exemplo, que nem a gente falou, pô, quero instalar o VS Code, então tem que escritar Code, como é que eu vou saber o nome? Você vem aqui na loja, procura Visual Studio Code, se eu não me engano. Olha lá, achamos. Clicou, ele vai mostrar, é isso aqui mesmo que você quer? É isso mesmo, você vai ter um install. Esse install ele não instala do jeito do Windows. Ele vai instalar, você vai falar qual que você quer, copia o comando e faz que nem a gente fez aqui, ó. Sudo, né, Pinto Cosmos, pronto. Então, qualquer coisa que você quiser instalar, você pode procurar aqui e vai ser feliz. Por exemplo, Chrome. Ele vai dizer que tem um monte, mas o que é o caso aqui é o Chromium. Beleza. Mesma coisa. Instalar, copia, só usar e ser feliz. E por aí vai. Então, é isso aí. Era isso que eu tinha para mostrar para hoje. Eu pretendo trazer algumas coisinhas de Linux que eu acho que são válidas. Tem mais algumas outras coisas assim de em torno do desenvolvimento que eu quero trazer. Como vocês sabem, o canal é de TI, tecnologias com foco em desenvolvimento, principalmente Ruby. Então, tudo que tiver nessa esfera eu quero trazer. Espero que tenha sido bom, útil e até o próximo vídeo.